à noite, nós concluímos a palavra mostrando que 1 Coríntios começa com Cristo e esse crucificado. Vemos a cruz de Cristo, o operar da cruz, e termina com ressurreição. E 2 Coríntios começa com ressurreição. E falamos que o encabeçamento só é possível na ressurreição. Agora, 1 Coríntios, quando fala da ressurreição, ele toca a ressurreição de uma maneira bastante especial, de uma maneira bastante peculiar. 1 Coríntios 15, versículo 36, fala: insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então nos mostra que a experiência da ressurreição é ligado à visão da semente. E essa visão é uma visão muito importante para nós. Por quê? Se nós olharmos o que o Senhor falou, o Senhor nosso Deus falou em Gênesis 1, 28. Novamente, eu quero enfatizar que Gênesis 1, 28 é o primeiro registro da Bíblia de Deus falando para o homem. E o primeiro registro do falar de Deus para o homem foi uma bênção, e uma bênção para o casal. Isso é muito significativo. Quer dizer, quando Deus começou a falar para o homem, foi bênção. E o falar foi para o casal, porque aqui diz: Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Preste atenção: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isto é ligado à semente. Está certo? Então, nós precisamos perceber que a experiência da ressurreição é uma experiência muito importante. Se nós dermos uma olhada no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, nós vemos o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica-lhe só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, preste atenção. Ontem à noite nós falamos sobre a experiência da morte e ressurreição. Uma semente não tem medo de morrer, porque a semente sabe que a morte faz parte de um processo para que a vida se multiplique. Pergunta para uma semente: qual é a razão de ser da sua vida, semente? Essa semente vai dizer: a razão da minha vida é morrer para poder multiplicar. Não é isso? Se você compra semente e você não enterra, você não coloca no solo, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer. Então, se nós queremos que a bênção
chegue em nossa casa, se nós queremos ser aqueles que multiplicam a vida, precisamos ter a noção de que nós somos sementes. E 2 Coríntios começa com ressurreição. 1 Coríntios termina falando ressurreição, falando de semear. Você presta atenção, a semente, quando você semeia, é de uma forma, quando ressuscita, é de uma outra forma. Não é verdade? Você pode ver a semente uma coisa tão pequena, talvez um grãozinho preto, não tem glória nenhuma. Mas quando essa semente morre e germina, daí dá uma planta, se torna uma árvore ou se torna uma flor, você percebe toda uma glória. Amém. Amados casais, nós somos sementes. Amém. Semente, primeiro, passa por uma experiência. A experiência de ser enterrado. É uma experiência em que um buraco é aberto, ele é colocado nesse buraco, daí desaparece. Ninguém vê. Aí, dentro dessa experiência pessoal, passa por um processo de morte para aparecer em vida. Isso é o que Deus deseja para nós. Nós vamos passar por muitas dificuldades, mas se nós tivermos visão de que nós somos semente, nós não vamos ter medo, porque nós saberemos que é um processo que nós vamos passar. A semente não é somente um grão, é um grão cheio de vida. Isso quer dizer o quê? Você pode pegar semente, cava um buraco, coloca ele no chão e tampa. Começa um processo de vida. Tem uma reação. A reação é: eu vou sair desse buraco. Amém. E eu vou sair desse buraco diferente. Amém. Não é verdade? Amém. Então, se nós percebemos isso aí, nós vemos então a importância de nós usarmos a vida divina que nós recebemos. Recebemos o Espírito, recebemos vida, recebemos palavra. Amém. Hoje podemos estar passando por uma situação difícil em nossa família, mas nós somos sementes. Amém. Nós reagimos. Amém. Nós cantamos. Nós invocamos. Amém. Nós declaramos. Amém. E essa vida se manifesta. E ainda mais, a semente tem uma meta: eu quero crescer e dar fruto. Amém. Não é? Essa é a razão da semente. E procura, em toda situação, usar a vida que recebeu. E essa vida não tem medo dos obstáculos. Vence o ambiente que é hostil, o ambiente difícil. Você pega, você já viu, você cava um buraco, põe a semente, tampa e põe uma pedra em cima. A semente, quando sai, encontra a pedra. Para! O que faz? E você parou? Você parou? Vai parar?
Não. Amém. Nós temos uma vida que vence. Nós temos uma vida que vence. Então, preste atenção. Aqui fala de semear. Aqui fala de semente em 1 Coríntios 15, como nós vimos. Olha só, a partir do versículo 42. Você enterra um corpo na corrupção, e o que aparece é um corpo na incorrupção. Você semeia na desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia o que é natural, ressuscita o que é espiritual. Então, amados irmãos, amadas irmãs, é possível ser submisso. É possível a submissão, porque essa é a vida que nós recebemos. Mas nós temos que passar por essa experiência de morte e ressurreição. Nosso encargo nessa manhã é compartilhar sobre uma série de experiências que estão em 2 Coríntios. Essas experiências aplicadas na vida de um casal. E por isso ontem, quando nós compartilhamos sobre a questão da submissão e falamos sobre a questão do encabeçamento, nós falamos sobre a necessidade de um cônjuge ajudar o outro. Não exigir, mas ajudar. Isso é muito importante, porque é assim que nós vamos avançar. Primeira experiência que 2 Coríntios nos dá está no capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É conhecer esse Deus e Pai que nós temos. O que é maravilhoso é que nós não somos simplesmente marido e mulher, nós somos duas pessoas que têm o mesmo Deus e Pai. E juntos precisam experimentar e conhecer esse Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, ou Deus de todo encorajamento. Olha só, nós vivemos dependendo da misericórdia de Deus. E esse Deus é um Deus que nos consola e é um Deus que nos encoraja. Se eu estou debaixo do encabeçamento, eu nunca vou desanimar meu cônjuge. Eu vou encorajar, eu vou consolar. Nunca desanimar. Nunca fale palavras que causem desânimo no seu cônjuge. Porque nosso Deus é o Deus de encorajamento. Não é um Deus que nos dá palavras para desânimo. Deus alguma vez falou para você: realmente você não presta mesmo, você não tem jeito? Falou? Pelo contrário. Não é assim? Se Deus não falou nem para mim, nem para o meu cônjuge, você não presta, não tem jeito mesmo? Quem sou eu para falar isso? Então é conhecer o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso é muito importante.
termos juntos essa experiência. Segunda experiência está no versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar ou encorajar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui está alguém que passa por uma experiência e sabe de uma coisa: eu estou passando essa experiência para dar vida para minha família. Amém. Eu passo por uma situação difícil, mas estou experimentando Deus. Toda vez que Deus nos conduz e nos leva a passar por uma prova, é para nos destruir? Não, é para que nós experimentemos o poder de Deus. Amém. Possamos conhecer quem o nosso Deus é. Olha a importância então dos dois serem um e estarem encabeçados. Por quê? Porque por mais difícil que seja a prova, os dois estão juntos, lutando contra o inimigo e lutando à frente com a vida de Deus. Amém. Não é lutar um contra o outro. Um grande problema que nós encontramos é que muitas vezes, quando a dificuldade vem, começa a lutar um contra o outro. Acontece ou não acontece? Digamos, está faltando dinheiro. Aí o marido diz para a mulher: você gasta demais. E a mulher diz: não, eu não gasto demais. Você que ganha muito pouco. Pronto. Eu quero saber o seguinte daí, quem está certo? Mas está ali nessa briga. Eu estou mentindo? Quando deveriam serem um, para juntos e terem uma experiência, e com essa experiência dar vida para toda a família, ficam os dois brigando um contra o outro. Falta de encabeçamento. Esse versículo conta para nós, diz para nós de uma maneira muito clara, que nós passamos pela tribulação. Olha só o versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também participamos. Ora, nossa experiência a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Então nós, quando recebemos esse encorajamento, nós suprimos isso para a família e nós encorajamos as futuras gerações. No passado nós falamos muito sobre a experiência da família, é um legado que deve ser transmitido de geração em geração. Amém? Amém? Amém. Então, olha só, Deus realmente, ao nos encabeçar, faz com que nós vejamos as coisas sob um outro ângulo. Daí a terceira experiência é a experiência da tribulação acima das nossas forças. Na comunhão com os empresários, nós falamos sobre isso. Eu só vou dar uma pincelada aqui. No versículo 8, Paulo diz: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então Deus nos leva muitas vezes para um fim. Mas Deus nos leva para um fim porque Ele quer nos destruir? Não! É para que nós tenhamos a experiência da ressurreição. Sabe, quando eu e a Rebeca nós casamos, nós tínhamos na volta, nós estávamos em Taiwan, fomos para Hong Kong pegar o visto americano, tínhamos que passar nos Estados Unidos para depois voltar para o Brasil. Eu consegui o visto para entrar nos Estados Unidos e a Rebeca só conseguiu um visto para ficar no aeroporto. E nós tínhamos que passar para os Estados Unidos porque ainda nós tínhamos que fazer algumas coisas lá. E agora? Agora é orar. Orar. E a irmã da Rebeca diz assim: se for preciso eu vou para o aeroporto, eu fico com ela no aeroporto, acompanho ela no aeroporto, né? Enquanto vocês fazem o que deve ser feito. Mas nós oramos muito. Quem aqui já foi para os Estados Unidos? Alguém já foi aqui? Não. Tá, eu quero fazer uma pergunta. Quando você passa lá na migração, os caras são relaxados ou são duros? Duro, né? Duro mesmo. E lá no visto da Rebeca estava escrito assim: só ficar no aeroporto, né? Não é permitido sair. Chegou no cara da migração, quando ele abriu na página, a mão dele ficou em cima daquela observação. Virou para um lado, para o outro, carimbou, pode entrar. Foi assim que nós começamos, entendeu? Impossível. Mas Deus cegou o cara. Esse é o Deus da ressurreição. Paulo fala para nós: não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha, a experiência do casal deve ser a seguinte: não vamos confiar em nós. Vamos confiar no Deus que ressuscita os mortos. Porque se nós confiarmos em nós, estaremos confiando na nossa própria capacidade. Não é assim? E no versículo 10 diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Sabe qual a visão que Paulo está passando para nós? E que esta manhã o Senhor quer passar para os casais? Estão passando por dificuldade? Claro, tem que ver. Está passando porque está resistindo a Deus? Se estiver resistindo a Deus, submissão, deixa Cristo encabeçar, certo? Mas se é para que Deus leve a experiência de conhecer o Deus que ressuscita os mortos, então a promessa é: Ele livrou, livrará e continuará a livrar-nos. Amém? Então fala para o seu cônjuge: livrou, livrará, continuará a livrar-nos. Agora o versículo 11 tem a experiência que vem junto: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor,
para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aqui entra o poder da oração. Aleluia. A oração do casal, a oração da família. Mas não somente a oração do casal, a oração da família. Também devemos aprender a apresentar nossas dificuldades para outros irmãos, para que eles também orem por nós. É o que Paulo fala aqui, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Quer dizer, nós falamos para os irmãos, irmãos, nós estamos orando, mas nós precisamos da ajuda das orações de vocês. Isso é algo muito importante. E nessa oração, nós precisamos aprender a ter um forte sentimento, um forte encargo, principalmente na oração pela família. Segundo Crônicas, capítulo 6, nós temos a oração de Salomão quando o templo ficou pronto. Daí, nessa dedicação, ele ora. Ele ora e ele, na sua oração, abrange todo o seu povo, todo o povo. E abrange o povo nas mais diversas situações. Isso quer dizer, é uma oração detalhada e é uma oração com sentimento. Não devemos simplesmente orar assim por nós e por nossa família. Devemos também aprender a orar assim, com sentimento e com detalhes, pelos irmãos, pelas situações que nós conhecemos na vida da igreja, pelas situações nas famílias dos irmãos. Essa é a ajuda que nós necessitamos uns dos outros. Por exemplo, segundo Crônicas capítulo 6, versículo 21, ele diz: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Certo? E versículo 22, quando alguém pecar contra o seu próximo, ele ora por alguém que pecou contra o próximo. No versículo 24, quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti, então você pode ver, ele faz oração quando alguém peca contra o outro, mas também ora por aqueles que pecam contra o Senhor. Eu quero que percebam aqui, alguém pecar contra o seu próximo. Pecar um contra o outro dentro de casa. Eu aplicando para a família. Você já pecou contra a sua esposa? Já? É isso aí. Quando você grita, quando você despreza. Você já pecou contra seu marido? Quando você diz que ele não presta, quando diz que ele não sabe fazer nada. Pecou? Já tratou com esse pecado? Eu disse, não, isso aí todo mundo fala, então não é. Mas também todo mundo peca. Você não vai tratar com isso diante de Deus?
Se você não trata com isso diante de Deus, você não tem sensibilidade depois nesse tipo de pecado. Daqui diz, pecar contra Deus, resultado, é ferido diante do inimigo. Mas então você pode ver, nas várias coisas que ele menciona, fala sempre se converter, confessar, orar. Versículo 26 fala, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Então muitas vezes chegam situações, você diz, não está mais chovendo na nossa horta. Será que não pecaram contra o Senhor? Quando houver fome, versículo 28. Olha o versículo 29, eu gosto muito, porque ele fala de coração. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, olha só, conhecendo cada um a sua própria chaga e sua dor, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Cada um, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor. E até, olha só, o 32, ele ora pelo estrangeiro, que não é do povo. Daí ele diz que por amor ao seu nome, Senhor, atende a oração do estrangeiro, para que ele saiba que tu és o Senhor. Amém. Tá certo? Então, essa experiência de oração, Paulo fala em 2 Coríntios e mostra a importância disso. Nós precisamos de oração. Nós precisamos orar, precisamos aprender a pedir oração para os irmãos, pela nossa família, certo? E também sobre a nossa condição. Outra experiência está no versículo 12. A nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Aqui, essa palavra santidade, no original, na verdade, é simplicidade e singeleza. Simplicidade. A simplicidade e sinceridade de Deus. Viver com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Questão seguinte: nós devemos aprender a sermos simples e sinceros um para com o outro. O problema é que nós somos muito complicados. E quando nós somos muito complicados, nós criamos muitos problemas. Não é? Se nós somos simples, está tudo certo. Se eu sou um cara complicado, eu fico pensando mal de todo mundo. É verdade.
Oh, aquele irmão não me saudou. Ele cumprimentou todo mundo, só a mim que ele não cumprimentou. Eu vou marcar esse irmão. É complicado, né? Pensa mil e uma coisa. Cria dificuldades. Se for simples, por que alguém pergunta, por que aquele irmão não te cumprimentou? É porque não me viu. Pronto. Muito simples. Por que eu tenho que ficar adivinhando que ele tem alguma coisa contra mim? Né? Olha só. Simplicidade e sinceridade de Deus. Deus é simples e sincero. É de Deus. Agora o relacionamento do casal também. Vamos aprender a sermos simples e sinceros. Tem esposas que querem saber de tudo do marido. O marido chega, conta pra mim o que você passou hoje aí, quero saber tudo. Daí o marido dá um relatório. E a mulher já sabia de uma coisa que tinha acontecido durante o dia. Depois, aquilo não contou pra mim. Algumas vezes Rebeca pergunta pra mim, e aí como é que foi? Eu falo algumas coisas. Tem algumas coisas, mas isso eu não posso falar pra você. Pronto. Se eu não posso falar, é porque eu não posso falar. Agora se ela começar a imaginar, não pode falar pra mim. Por que não ser simples? Não pode falar. Não pode falar. Pronto. Mas você diz assim, não, eu sou inteligente, eu adivinho as coisas. Olha o que Paulo falou, ele vive na simplicidade e sinceridade, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Se você vive na sua sabedoria humana, você não está vivendo na graça divina. Eu já tive comunhão com casais que é assim, minha esposa queria relatório, mas de tudo mesmo. Falei para a irmã, disse, irmã, primeiro, seu marido é de Deus, tá? Esse seu jeito de fazer só piora as coisas. Você tem que ver, tem que confiar em Deus. Mas por quê? É porque as pessoas, essa irmã não consegue confiar em Deus, tem que confiar nela, entendeu? Adianta controlar? Não adianta, tem que crer no poder de Deus. Tem que crer no poder de Deus. Viver não na sabedoria humana, mas na graça divina. Amém? Amém. Tá bom, vamos para mais uma experiência, está no versículo 14, no final. Somos a vossa glória
como igualmente sois a nossa glória no dia de Jesus nosso Senhor. Um cônjuge tem que falar para outro: você é minha glória e eu sou a sua glória. Por isso essa questão que eu estou falando de ajudar um ao outro. Ajudar um ao outro. Não exigir, ajudar. Amém? Próxima experiência está no versículo 20 do capítulo 1. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Os dois juntos têm que aprender a tomar posse das promessas de Deus. Um, ao ver o outro fraquejar, deve falar: creia na promessa de Deus para nós. Creia na promessa. Não é? Encorajar um ao outro. Isso é importante. Crer na promessa de Deus, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. E essas promessas foram dadas para que, por Cristo, nós demos o amém para a glória de Deus. Versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui confirmar é vincular, unir. Deus nos confirma um com o outro, nos vincula um ao outro em Cristo, e Ele nos ungiu. Que coisa boa, um casal ungido. Amém? Um casal ungido. Diga para o seu cônjuge: somos ungidos. E essa unção é esse selo do versículo 22, e também é o penhor, é a garantia do Espírito. Deus, quando faz coisa, Ele dá termo de garantia, certificado de garantia. Que Ele vai conseguir operar isso em nós. Amém? Louvado seja Deus. Agora, por causa do tempo, eu vou pular algumas experiências aqui, eu vou para outras. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Aqui está uma experiência crucial. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É a questão do perdão. Esse é um assunto bastante crucial, é o perdão. O perdão é algo que deve ser feito na presença de Cristo. Porque não é o perdão humano. O perdão humano é algo muito provisório e parcial.
Digamos, eu e o Joxmar, nós tivemos um problema. Daí depois, eu disse, perdoa. Ok, irmão, perdão, amém, perdão. Pronto. Na primeira vez que ele olhar feio para mim, volta tudo, não é? Não volta tudo? Então eu perdoei? Não. Porque perdoar é apagar o registro, é esquecer. E isso deve ser feito na presença de Cristo, porque Cristo é aquele que nos perdoou. Mas ele cometeu injustiça contra mim. E nós não cometemos injustiça contra o Senhor? O Senhor perdoou ou não? Perdoou. E aqui diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu quero aqui dar uma palavra para o cônjuge que não consegue perdoar o outro. Aqui, esse versículo diz que Satanás, ele sabe tirar vantagem quando não há perdão. Ele leva vantagem. Ok, eu vou te dizer o seguinte. Digamos que o marido fez algo contra a esposa. Causou dano, feriu. E a esposa não perdoa. Aí Satanás entra, porque não houve perdão. Eu vou dizer uma coisa, quando Satanás entra porque não houve perdão, o dano que ele vai causar é muito maior do que aquele primeiro dano, que foi o motivo. Estão compreendendo ou não? Satanás leva vantagem dentro de nossa casa, porque não há perdão. Nós damos uma base para Satanás trabalhar dentro de nossa casa. Daí ele causa muita destruição. Muita destruição. E essa questão do perdão, eu quero que irmãos e irmãs, vocês se lembrem quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Mateus 6. Depois que ele ensinou a orar, ele fala o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11. Versículo 22 em diante. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Aqui, essa porção de Marcos mostra uma coisa: a oração tem um poder, mas se você não perdoou, a oração perde o poder. Estão compreendendo? É o que Marcos diz. Você poderia falar problema, vai embora, problema vai embora. Mas porque você tem um problema e não perdoou, você diz problema, vai embora. Não vai. Perdeu o poder. Por quê? Você deu uma plataforma para Satanás trabalhar, e o poder de Deus não consegue se manifestar, porque você impede. Você diz, não consigo perdoar. Eu pergunto, quem consegue perdoar? Ninguém consegue perdoar. Só Deus consegue perdoar. Então não é perdoar usando sua força, sua capacidade. É perdoar indo diante de Deus. Quando o Senhor falar para você, perdoa. Por isso que ali diz, fez na presença de Cristo, né? O Senhor diz assim, perdoa, seja submissa. Amém. Não resista. Seja sincera. Deus, ou sincero, Deus, eu não consigo, mas eu quero perdoar. Então, você coloca o seu perdão em mim. Amém. Com sua vida, me faz perdoar. Amém. Eu não vou mais falar, eu não quero perdoar. E eu não vou alimentar esses pensamentos de acusação. Senhor, eu não quero resistir ao seu falar. Me capacita, me faz perdoar. Eu te garanto, o Senhor vai operar. Amém. E o perdão virá. Amém? Amém? Amém. Isso é muito importante. Não dar margem para Satanás levar vantagem. Amém. Vamos para 2 Coríntios. Eu vou dar um pulo. Vamos dar um pulo para 2 Coríntios capítulo 5. Aqui, 2 Coríntios capítulo 5, existem 2 versículos que eu considero preciosos no que diz respeito a um sentimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. E por isso, nesse tabernáculo, isto é, nesse corpo que hoje nós temos, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E o outro versículo é o versículo 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui fala de que há um gemido. Primeiro, aspirando sermos revestidos do que é celestial. No nosso interior, oh Senhor, aquele clamor: Senhor, eu sou ainda tão terrenal,
eu quero ser revestido do que é celestial. Sabe, esse clamor, né? Glória a Deus. Torna-nos um casal celestial. Oh, Senhor, um gemido, algo que sai das profundezas do nosso ser. E ainda mais, versículo 4 diz: gememos angustiados, significa nós não gostamos da situação em que nós estamos. E gememos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém? Amém. Olha, isso aí, esse coração, se o casal junto, um ajudar o outro a ter esse coração, um olhar o problema, o defeito de outro, diz: é porque nós ainda estamos nesse mundo com esse corpo, mas nós temos um clamor, um gemido, sermos revestidos do que é celestial e o mortal seja absorvido pela vida. E um falar por outro: eu vou ajudar você. E precisamos estar abertos um ao outro para receber ajuda. E essa experiência leva ao versículo 9: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Ter um desejo: Senhor, nós queremos ter um viver que agrade a Ti, Senhor. Que o Senhor fique contente olhando para nós. Muitas vezes nós só nos importamos conosco mesmos. Não, eu estou bem. Nós não perguntamos para o Senhor o que Ele acha a nosso respeito, o que Ele pensa. Nós não temos interesse em ser agradáveis ao Senhor, ou nós não nos interessamos pela vida dele, pelo nosso viver diante do Senhor, se o Senhor está contente ou não. Nós vivemos baseado muito em nós mesmos. Mas uma coisa precisamos sempre fazer quando nós estamos no Espírito é perguntar para o Senhor: Senhor, você está alegre comigo? Você está alegre com a nossa família? Isso é muito importante. É importante nessa comunhão nossa com o Senhor, é nós conversarmos com Ele. Eu não sei, acho que eu já falei para os irmãos aí, né, a minha viagem para Angola, na última vez, Deus me colocou numa fileira de assentos com alguns jovens missionários que estavam indo pela primeira vez para a África. E esses jovens, eles têm uma experiência muito profunda com o Senhor. Eles são jovens que vivem na comunhão com o Senhor, constante. Eles falaram, nós começamos a ter comunhão, falando nossas experiências, e eles falaram: Miguel, do dia de hoje, poucos conhecem a Cristo de verdade. Eu não estou falando de conhecimento bíblico que vem de leitura. Ele disse assim: nós estamos falando de conhecimento porque vive em comunhão, conversa com Cristo, vive com Cristo. Ele disse: é muito fácil medir isso. Peça para uma pessoa, fale com Cristo, vê quanto tempo ele consegue falar. 2, 3 minutos, 5 minutos, alguns 10 minutos, e olha lá, já falou? Falei, falou tudo, falei tudo. Disse assim: é interessante,
Nós, quando conversamos com Cristo, conversamos por 1, 2, 3, 4 horas e a gente nem vê o tempo passar. E é conversando com Cristo que Cristo fala para nós o que Ele quer. E é conversando com Cristo como amigo. Nós abrimos o nosso coração para Ele e Ele abre o coração dele para nós. E Ele disse assim, eles falaram assim para mim: Miguel, você acredita que Cristo está voltando? Eu disse, claro que acredito. Está voltando? E ele diz, e Deus está preparando um povo para a sua volta. Amém. Quanto tempo você conversa com Deus? Conversar não é ficar pedindo. Porque quando você conversa, é questão de sinceridade, né? Você conversa com um amigo seu, 5 minutos já termina o assunto? Por que quando conversa com Cristo não tem assunto? Falta abertura. E você sabe, depois que eu tive essa comunhão com eles, né? Eu tive um sentimento. Deus falou uma coisa para mim: estou preparando um povo para minha volta. Exatamente como aquele jovem falou. Um deles enviou para mim uma mensagem, acho que foi anteontem. Eu até mostrei eu mostrei para o Joquismar, né? O Joquismar ouviu o áudio que ele mandou. Ele disse: oi, amado irmão, estou aqui falando só para dar um alô para você. Eu quero que Deus abençoe esse seu ministério, edifique o corpo de Cristo, para que o Senhor volte logo. Amém. Ele enviou isso aí para mim. O Senhor está contente com você? Você já conversou isso com o Senhor? Senhor, você está contente comigo? Você já falou para o Senhor, conversando como um amigo, sobre seus medos, suas angústias, seus temores, seus conflitos? Nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Por que isso aí? Porque aí olhamos o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Você tem uma comunhão assim com o Senhor? Não tem outra, você vive para Ele, porque Ele é amável demais, porque você o conhece. Em toda a história da igreja, aqueles que amaram o Senhor, amaram não porque eles tinham uma virtude ou uma qualidade, é porque eles conheceram o Senhor. Não há como conhecer o Senhor e não amá-lo. É impossível. Viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Lá na África, eu compartilhei com os irmãos a história daquele escravo que estava sendo leiloado, e chegou um homem rico, comprou. Depois que o comprou, deu para ele a carta de alforria, disse: você está livre, pode ir. E ele saiu muito alegre. Só que ele andou alguns passos e voltou, e ficou do lado dessa pessoa que havia dado para ele
a liberdade. Daí a pessoa diz: por que você está aqui comigo? Eu dei a liberdade para você, pode ir. Ele diz: não, eu não quero ir. O que você fez comigo, ninguém faz. Eu quero servi-lo por todos os dias da minha vida. Amém. Você quer ir embora? Deus diz: pode ir embora. Pode ir embora, está livre. Você quer ir embora? Nós não queremos ir. Por quê? Conhecemos o Senhor. Alguém nos obriga? Ninguém nos obriga. Amém? Tá. Então, dentro dessa realidade, nós temos o versículo 16, porque nós estamos encabeçados em Cristo, estamos no Espírito. Versículo 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Aqui mostra de que modo nós conhecemos nosso cônjuge. É segundo a carne ou segundo o Espírito? Se você conhece segundo a carne, você só vê defeito. Mas se você conhece segundo o Espírito, você vê Cristo no seu cônjuge. Chegou o momento de ver Cristo no nosso cônjuge de novo. Tá certo? Porque muitas vezes, pelo convívio, nós saímos da esfera do Espírito e passamos a viver na esfera da carne. E também a Cristo nós precisamos conhecer segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque o versículo 17 nos mostra o fundamento disso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Isso aqui, esse versículo é muito importante. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a meta de Deus nessa comunhão de casais. Que todos os casais estejam em Cristo. E que aqui, nesse final de semana, aos olhos de Deus, Deus possa ver 122 novos casais. Amém? Amém? Pergunta para o Senhor: e as coisas antigas? Já passaram. Diga para o seu cônjuge: as coisas antigas já passaram. Já passaram. Eis que se fizeram novas. Com encabeçamento. Sempre tudo vai ser novo. Porque, preste atenção, para concluir, o versículo que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono, quem? Cabeça. Certo? Nossa cabeça. Esse é o que está sentado no trono. E ele diz uma coisa: eis que faço novas todas as coisas. Se tem cabeçamento, sempre tudo vai ser novo. E ele diz ainda:
Acrescentou: escreve. Ó, pode escrever. Pode escrever. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.